Vamos falar hoje com Mayara Rinaldi, que é jornalista, pesquisadora do Núcleo de Pesquisas em Linguagens do Jornalismo Científico e autora de trabalhos que tratam da infografia. O que diferencia um infográfico jornalístico de um não jornalístico? O que diferencia, na verdade, é o próprio conteúdo. A gente trabalha com duas classificações que seriam o jornalístico e o enciclopédico. Então, quando você tem um infográfico sobre um conteúdo que é singular, por exemplo, uma nova cirurgia que foi desenvolvida por um cientista, por um médico, por uma nova técnica de fazer alguma coisa, é um conteúdo singular que está sendo descoberto agora. É jornalístico. Agora, um manual de celular que vai te explicar como é que funciona, aquilo lá vai servir sempre para aquele celular. Então, aquilo seria um universal, não um jornalístico. Por que no Brasil existe tanta confusão entre infográficos e demais recursos gráficos, enquanto em outros países, como na Espanha, isso não é tão frequente? A Espanha já tem tradição em infografia, então eles trabalham há muito tempo com isso e pesquisam, estudam isso há muito tempo. No Brasil, tem poucas pesquisas sobre infografia e poucas faculdades que ensinam infografia. Então acaba tendo muita dúvida, com relação a isso. Na sua opinião, a infografia online tem a possibilidade de informar melhor o leitor que a impressa? Depende do assunto. Sem dúvida, a web tem características e tem possibilidades que o impresso nunca vai te dar. Você tem a possibilidade de mostrar um acidente de um avião em movimento, que pode informar muito mais do que o impresso, mas depende de como ela é feita. Tem muitas infografias na internet que são feitas com recursos que às vezes mais atrapalham do que propriamente ajudam. Por que o infográfico estático ainda é tão utilizado no cyberespaço, não aproveitando assim os recursos que esse meio possibilita? Por duas coisas. Primeiro, porque a tecnologia evolui muito mais rápido do que a gente pode acompanhar. E segundo, porque as pessoas ainda não estão sendo formadas para isso, essa formação ainda está começando. O próprio jornalismo online, as características no online são bastante recentes. Você poderia citar as principais características das 3 gerações da infografia online? O que é a primeira geração? Seria a geração da transposição, quando o online está começando. Então, o jornal só é transposto para a internet. Na segunda geração, já é um passo em que as pessoas estão tentando utilizar essas características no online. Então, você faz a infografia, coloca um videozinho, coloca um movimento. E na infografia de terceira geração, já seria utilizando as características da internet, mas não necessariamente todas as características. Será que para ser uma infografia para a internet precisa ter todas as características, interatividade, memória, multimedialidade? Às vezes não necessariamente todas. No seu trabalho, a utilização da infografia na internet, você constatou que é intrínseca a relação entre o produto e a cultura dos profissionais na redação. Que mudanças precisam ser feitas nessa cultura para que haja uma melhora do produto final? É uma questão de formação. As pessoas precisam entender o que é infografia para poder utilizá-la melhor. Não adianta você aprender a mexer em todos os programas, Photoshop, enfim, todos os programas que você pode utilizar, sem você entender qual é o conceito de infografia, para que a infografia serve. Você acredita que alguns veículos deem maior destaque para o infográfico visando possíveis premiações? Eu acredito que sim, a própria Super Interessante, eles investiram muito nisso, na formação dos seus profissionais, no Luiz Iria, que hoje é o editor de infografia da editora Abril, e eles produziam infográficos maravilhosos. Eu acho que com certeza eles pensavam nos prêmios da Society of News Design, no Malufiesh. No seu trabalho, o uso da infografia no jornalismo científico brasileiro, você analisou a revista Super Interessante. Na década de 90, o infográfico era utilizado por ela exaustivamente. Na sua opinião, esse uso é correto ou exagerado? Eu acho que as coisas têm que acontecer na medida, Quando a Super começou a investir na infografia, tinha o Eugênio Butti, que era um super entusiasta da infografia. Então, eu acho que eles começaram a infografia é uma coisa legal, vamos fazer, e faziam para tudo. Eu não me lembro se é o De Pablos ou se é o Valério Sancho que fala que é a basura infográfica, que na verdade você produziu uma infografia de uma coisa que não tem necessidade. A Super Interessante chegou a publicar infográficos de 9 páginas.
Em que situações uma revista deve optar pela mega infografia? Em situações bastante especiais, assim, da Super, que eu me lembro, uma infografia sobre as Olimpíadas, por exemplo, explicando os esportes, acaba passando por uma decisão de editor mesmo.